1 de João, no capítulo 2, versículo 6. Diz a Bíblia: quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Aleluia, meus irmãos. Amém. Repita comigo forte isso. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos pedir que o seu Espírito hoje fale, o seu Espírito, ele venha, glória a Deus, a nos revelar a sua grandiosíssima presença. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, queremos com que a presença do Senhor, ela nos ilumine, ela trabalhe eficazmente em nossos corações hoje. No nome de Jesus de Nazaré. Nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos? Quem afirma estar nele deve andar de como ele andou. Aleluia, meus irmãos. Sabem, devem lembrar de uma coisa. Olhem para mim. A Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, que o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para a luz. Aleluia, meus irmãos. E até que isso faça sentido, eu repito novamente para si. Jesus nos transportou do reino das trevas para a luz. Diz a Bíblia que ao nos transportar para o reino da luz, ele nos fez nos assentar nos lugares celestes. Ele nos fez assentar em lugares celestes. Após Jesus ter nos libertado, ter nos liberto, ele não só nos tirou da aflição do império das trevas, mas ele nos deu um presente, o direito de uma nova vida. Quantas pessoas atualmente não pensam ou não sonham em ter uma nova vida? Nova vida. Está a falar de novo coração, novamente. As acusações do seu passado, elas não terem poder sobre si. Estamos a falar agora de uma nova vida. Aquilo que antigamente me prendia, me aprisionava, não conseguir mais me aprisionar. Uma nova vida. Ele nos deu o direito de uma nova vida. Ele não só nos libertou, mas nos ensinou a andar de uma forma diferente. E veja só quão excelente presente ele nos deu. Olhe para mim. Ele nos deu o direito de uma nova vida. Mas agora, olhe quão excelente presente ele nos deu. Andar como ele andou. Você já pensou nisso? Andar como Jesus Cristo andou. Um presente excelente. Ele não só me deu a oportunidade de eu apenas viver uma vida diferente, mas me deu a oportunidade excelente de eu me tornar, de eu andar de como ele andou. O andar da forma que Jesus Cristo andou não consistia apenas ele não mentir, como muitos de nós imaginamos. Andar como Jesus andou não consiste apenas em não mentir ou possivelmente não fofocar, porque são coisas muito ínfimas essas. Eu acredito que a Bíblia, quando nos ensina sobre andar do Senhor Jesus, é algo sublime, é algo extremamente acima de mentiras, acima de bebedices, acima de tudo quanto nós podemos arrolar como aquilo que Jesus usou como base para a sua forma de andar. Mas eu digo, andar envolvia uma obediência ao Pai. O Pai alegrava-se com Cristo, alegrava-se tamanhamente com o nosso Senhor Jesus. O nosso Deus, ele agradava-se de Cristo. Diz a Bíblia que ele andou em poder e em verdade, em justiça. Jesus andou vitorioso. E nós somos dados a oportunidade de andar como ele andou. Se você pudesse agora pegar na Bíblia e talvez fazer um resumo seu, como Jesus andou? Você pudesse pegar a maneira, o trajeto que aquele homem teve. Ele teve uma trajetória excelente, uma trajetória sublime, uma trajetória sem igual. Ele nos deu o direito de andar como ele andou, tal e qual.
Nós sermos iguais a Ele. Vocês lembram que nós falamos aqui na terça-feira? Deus, isso não é novidade. Deus nos deu a oportunidade de participar da natureza divina. De sermos participantes da natureza divina. Para dizer que essa palavra que eu falo hoje, de andarmos como Ele andou, realmente é algo que tem nexo. É algo que é possível. Porque nós falamos na terça-feira que Ele nos deu a oportunidade, segundo o apóstolo Paulo, de participarmos da natureza divina. Agora, imagina quando o homem, eu conseguir andar como Jesus Cristo andou. Imagine se você agora, meu irmão jovem, senhora, senhor, pudesse ter uma trajetória, uma vida igual ao de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu falei na terça-feira. As novas coisas que devem surgir quando o homem nasce de novo, não são as coisas que ele faz apenas, mas existe uma novidade das coisas que surgem, que são novas. E uma delas é essa que eu estou falando nessa noite. Andar como Ele andou. Você deseja andar como Jesus Cristo andou? Você imagina isso? Deseja andar como Ele andou? Da forma que Ele viveu? Diz a Bíblia que Ele não levou aquilo como se fosse uma coisa tão acima que o homem não pudesse viver. Ele deu a oportunidade de nós, seres humanos falhos, nós que somos seres caídos, sermos exatamente como Ele. Como Jesus andou, como Ele era. Quer dizer que nós podemos andar como Ele andou. Você me pergunta, irmão Jacinto, é possível um homem ter essa capacidade de andar como Jesus Cristo andou? É possível um homem andar como aquele homem andou? Irmão, você já leu, irmão Jacinto, o livro de João, capítulo 1, que a Bíblia diz que nós o vimos como se fosse como o unigênito do Pai, cheio de glória, cheio de verdade. Estamos dizendo que eu, como homem, vou andar cheio de glória e de verdade. Algo subliminar, como nós vimos naquele homem, algo admirável. Ninguém podia conseguir encontrar nem sequer nenhum defeito nele. Ele venceu todas as hostes da maldade. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu as pessoas que vinham lhe tentar ofender até lhe vender. A todos ele perdoava. Ele conseguia ter um amor infinito com todos os homens. Quer me dizer que eu, ser humano falho, me conheço, eu conheço-me. Eu posso andar como Jesus Cristo andou de verdade. A Bíblia está me dizendo que quem diz estar nele, também tem que andar como ele andou. Não é uma coisa que tem a ver com uma obediência, mas é algo que é uma reflexão. Não é uma coisa que eu apenas obedeço, mas é uma reflexão. Eu ter a mesma vida gloriosa que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve. Aleluia, meus irmãos. E é por isso que eu falo que nascer de novo, andar como Jesus andou, é o desejo de toda alma que nasceu dele. Toda alma que nasceu de Jesus tem um grande desejo no coração. Igual aquele nosso desejo obcecado quando nós víamos nossos pais. Vocês lembram quando nós víamos nossos pais, eles quando conduziam os carros, ou quem sei lá o que for, eles quando conduziam, eles andavam, nós olhávamos e admirávamos uma coisa: eu quero ser igual a ele. Eu quero poder ser igual ao meu pai. É um desejo que foi nutrido no coração. Alguns, inclusive, tiveram o desejo de ser aquilo que o pai foi. De tão admirável, de tão exemplar, que o pai, ele foi. Toda aquela pessoa que nasce de Jesus, ele tem um desejo de andar como ele andou. Tem um grande desejo de andar como ele andou. E eu acredito que agora é o tempo de nós, de se manifestar a nova vida em Cristo. Agora é o tempo da nova vida em Cristo, ela manifestar-se. E nós termos cristãos que vão ter a capacidade de andar como Ele andou. Aleluia, meus irmãos. De andar como Ele andou. Mas eu quero mergulhar convosco nas Escrituras nessa noite. Eu quero mergulhar convosco nas Escrituras sobre essa noite. Porque se você não sabia, havia um mistério há muitos anos atrás. Desde os dias dos profetas. Havia um mistério que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte: muitos santos, profetas do passado, eles indagavam querendo compreender o que estavam a profetizar, o que estavam a falar.
mas eles não conseguiam entender. Diz a Bíblia que até os anjos desejavam esquadrinhar, examinar profecias que estavam a ser tiradas da boca de homens, mas que eram incompreensíveis naquele tempo. O apóstolo Paulo, ele nos deu uma revelação. Cora comigo, eu quero que você leia comigo isso, ou até deixa-me eu ler, vocês vão abrir outras passagens comigo. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre um grande segredo, o qual estava oculto há muitos anos, as profecias. Muita coisa que não era compreensível na altura, o apóstolo Paulo traz uma revelação. Agora, me escute, diz a Bíblia o seguinte: um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Um mistério que estava oculto durante anos, durante gerações, durante séculos, mas agora foi manifesto aos seus santos. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós. Aleluia, meus irmãos. Deus, ele escondeu algo no passado, algo que Paulo fala sobre um mistério oculto por gerações e séculos, a qual ele deu a conhecer aos seus santos hoje, a saber, Cristo em nós, Cristo dentro do ser humano. Nenhum homem na face da terra conseguia imaginar que um dia Deus teria a ideia, teria o propósito de vir habitar dentro do ser humano e trazer uma nova vida. Nenhum ser humano tinha capacidade, mesmo os profetas quando profetizavam na altura, eles apenas tinham a letra, eles apenas conseguiam ver as coisas físicas da letra, eles indagavam, o que é isso afinal? O que é isso que nós estamos a falar? Sobre um tempo em que a Bíblia diz que, quando você lê o livro de Oséias, Deus fala lá que chegará um tempo que você não me chamará mais do que, não vai me chamar mais de Senhor, mas vai me chamar como se fôssemos marido e mulher. Como se eu fosse o seu, você fosse meu. E os homens queriam indagar o que estava a acontecer. Paulo está nos a dar uma resposta. O mistério era Cristo dentro do ser humano, mover-se dentro do homem, trazendo uma nova vida. Aleluia, meus irmãos. Deixa-me vos chocar cada vez ainda mais. O apóstolo Paulo continuou dizendo algo subliminar. Diz o seguinte: agora que se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou quando Jesus apareceu, quando Jesus revelou-se ao mundo. Deus estava a se manifestar. E quando ele se manifestou, o que aconteceu? Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Jesus, quando manifesta-se, era um sinal. Quando Jesus nasceu, ele foi trago como um ser vivo na terra. Deus estava a se manifestar tendo um propósito. Qual era o propósito de Deus? Destruir a morte. Todos os homens não podiam mais morrer depois de Cristo. Mas não só isso. Trazer luz à vida significava, ele estava a trazer uma nova vida aos homens. Ele estava a trazer uma nova vida aos homens. E os homens conseguiriam ver algo extraordinário dessa nova vida em Cristo. Eles teriam a oportunidade de ter Jesus dentro deles e ser o próprio Cristo, como se eles pudessem, naquele momento, falar em nome de Jesus. Vocês lembram quando Jesus falou com os apóstolos, dizendo o seguinte: quando vos levarem perante os governantes, os superiores, não tenham medo de falarem ou prepararem-se para darem alguma defesa, fazer alguma defesa vossa lá. Porque naquele momento o Espírito falará. O que significava aquilo? Que Jesus falaria dentro, a partir dos homens. De dentro dos homens Jesus Cristo falaria. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo estava a dizer. Uma nova vida em que nós falaríamos, andaríamos, por causa daquilo que Jesus Cristo havia de projetar dentro das nossas próprias almas. Aleluia, meus irmãos. Amém. Ok, deixa-me eu vos chocar mais. Jesus, quando manifestou-se, ele trouxe essa nova vida. Mas vocês sabiam que Jesus, ele deu graça a todos os homens, individualmente, em todo o mundo?
Cada ser humano na face da terra tem uma graça a qual Jesus deu especificamente para aquela pessoa. Vocês sabiam disso? Sabiam disso, meus irmãos? Não, não sabiam. O apóstolo Paulo disse: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Jesus repartiu a sua graça com cada homem, com cada mulher, individualmente. Vamos entender onde eu quero ir convosco. E Paulo disse a Timóteo, seu discípulo: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Mas agora, só para você poder compreender, eu quero que você entenda bem o que significa a graça que Ele colocou em nós, dessa nova vida. A graça que Ele colocou em cada homem é uma abertura, é uma porta aberta para uma vida que a pessoa não conhecia. Mas que quando Jesus entra na pessoa, Ele revela essa nova vida. Vejam comigo o que o apóstolo Paulo diz que aconteceu com a graça que esteve sobre ele. A graça que ele recebeu. Repito novamente. Cada ser humano, você que está me ouvindo neste momento, tem uma graça que foi repartida sobre si por Jesus Cristo. Essa graça tem a capacidade de revelar um mistério de vida a qual você não conhece. Um mistério de como você deve viver. Qual é o teu propósito de vida? Abrem comigo agora o livro de Efésios, capítulo 3, rapidamente. Irão entender o que a graça fez no apóstolo Paulo. Rapidamente. Efésios capítulo 3. Peguem isso que eu estou falando convosco nessa noite, meus irmãos. Não desperdice. Vocês vão ler comigo agora, olhe para mim. Você vai ler comigo agora o que é a graça. Olhe para mim. A graça que Jesus repartiu sobre o apóstolo Paulo fez nele. Amém, meus irmãos? Amém. Você há de ver agora o que a ação da graça repartida para Paulo fez nele. Leia comigo agora a partir do versículo 7. Escute isso. Eu me tornei servo desse evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Amém, meus irmãos? Amém. Eu me tornei o quê? Servo. Mediante a que me foi dada. Particularmente, continua o versículo 8. A mim, o mais insignificante de todos os santos, coube-me a graça de anunciar aos pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer, através da igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa-me explicar isso para ti, o que nós acabamos de ler neste momento. Olhe para mim. Paulo está dizendo em primeiro lugar, eu, pela graça que foi colocada sobre mim, eu me tornei ministro, servo do Evangelho. Eu me tornei pregador, evangelista, apóstolo. E por causa dessa graça, me foi dado a oportunidade, quando a graça esteve sobre mim e ela começou a se manifestar dentro de mim, essa graça de Deus que Jesus repartiu sobre mim, eu estava a ser levado para anunciar a riqueza da grandeza de Cristo às pessoas, para ser um evangelista. Essa graça, quando manifestou-se em mim, eu estava a ser puxado para anunciar a salvação aos homens. Amém, meus irmãos? Amém. Quer dizer que a graça operou nele. Ele foi alguém que permitiu a graça manifestar-se nele. E uma nova vida começou a ser produzida no apóstolo Paulo. Uma vida que ele nunca havia imaginado. Uma vida que ele nunca havia desenhado que podia ser o seu futuro. Mas o futuro foi conhecido quando a graça, aquilo que Jesus Cristo repartiu para ele, ele deixou manifestar-se.
Manifestou-se a nova vida que Cristo reservou para ele. E Paulo tornou-se um servo do Evangelho. E uma parte que me choca tanto é quando ele diz o seguinte: de modo que potestades e dominações vão conhecer através da igreja a diversidade da sabedoria divina. Através da igreja nós podemos manifestar Deus à humanidade. Uma nova vida, através de uma nova vida. E você vê o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala sobre a graça que estava sobre ele, a graça que foi repartida sobre ele. A graça foi extraordinariamente grande sobre a sua vida. Ele não imaginou nunca o que estava acontecendo na vida dele naquele instante. Você vê o poder que a graça de Jesus Cristo tem. Quando ele morreu, quando ele veio ao mundo, ele deu a este homem uma nova vida. Ele deu um futuro. Lembrem-se agora daquilo que nós lemos em 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam, aqueles que o aceitam. Paulo está a dizer que eu agora, por causa dessa graça, eu tive uma nova vida. Ela manifestou-se em mim. Mas agora, leia comigo e veja como é que Paulo orou. Que oração poderosa Paulo fez depois que ele percebeu o poder que a graça que trouxe uma nova vida nele fez. Veja comigo a oração que Paulo fez. Versículo 14, do mesmo Efésios 3, versículo 14. O que Paulo diz? Por esta razão, por qual razão? Por causa da graça ter levado uma nova vida nele. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Agora, ouça a oração. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados no amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, de quem excede todo o entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Paulo está fazendo uma oração. E eu oro agora ao Pai, ao Deus de todas as coisas, que Ele vos seja dado amplamente a compreensão. Seja dado amplamente a compreensão do amor de Jesus sobre vós. Interiormente fortalecidos. O homem interior fortalecido, revelado a nova vida. Para que vocês compreendam a largura, a profundidade, a altura deste amor quando ele manifestou-se sobre a nossa vida. Gente, eu sinto que, como eu tenho falado esses dias, a nova vida em Cristo tem que ser vivida. Eu sinto uma necessidade muito grande de vos pregar sobre apossarem-se da nova vida que vos foi dada em Cristo. Ela tem que começar a se manifestar sobre a vossa vida. Quando a nova vida que Jesus repartiu pela graça dele sobre a vida de cada jovem começar a se manifestar, vocês vão ficar admirados com o que esses jovens vão se tornar. Eles vão tornar-se algo que não tem ideia. Eles nunca antes haviam imaginado que podiam tornar-se algo extremamente grande. Porque Jesus, quando nos amou, Ele nos deu uma vida cheia de glória. Uma vida cheia de glória, uma vida cheia de graça. Uma vida cheia de poder. Uma vida completamente enriquecida. Uma nova vida. Uma nova esperança. E eu hoje, quando reparo, eu digo sim, foi possível pegar pescadores e torná-los grandes evangelistas, porque os pescadores foram alvos do amor profundo, largo, alto do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram atingidos com esse amor. A nova vida em Cristo precisa se manifestar em ti e CGC. Amém? A nova vida
tem que se manifestar em nós. Essa nova vida, quando ela começar a tomar espaço em ti, você nunca mais será a mesma pessoa. Você não pode. É por isso que nós pegamos hoje, as pessoas estão desesperadas. As pessoas que se encontram muito amarguradas, dizem o seguinte: aceita Jesus. Na verdade, não é que nós estamos a usar algum padrão de querer fugir da realidade. Estamos a querer dar algo excelente. Andar como Jesus andou. A graça, quando manifestar-se sobre ti. Olhe para mim. Quem era Paulo? Quem era Pedro? Quem era Tiago? Absolutamente homens frágeis. Mas quando a graça de Jesus pousou sobre eles, eram homens intocáveis. Quem era Lídia? Quem era a mãe de Timóteo? Que era grande discípula do apóstolo Paulo. A avó também do próprio Timóteo. Quem eram aquelas mulheres que elas foram tamanhamente gigantes na fé? Elas foram mulheres que viveram para Deus todos os dias. Eram mulheres que haviam recebido a vida de Cristo sobre eles. Um presente grande. Andar como Jesus Cristo andou. Você conseguiria parar Jesus andando aqui na terra? Você conseguiria deter Jesus? O homem que a Bíblia diz que mesmo quando ele foi morto, mesmo quando pegaram uma pedra e fecharam o túmulo, diz a minha Bíblia que pela madrugada um anjo desceu, remove a pedra e senta sobre cima da pedra e Jesus Cristo sai. Nem a própria morte pode deter Jesus. É por isso que Paulo diz, ele é o rio da morte, é o rio da morte. Nós não morremos mais. Nós vencemos a morte. E você vê alguém que fala como se tivesse morrido e voltado à vida. Não, mas não que isso aconteceu. É porque Jesus estava nele naquele momento. E quando Jesus está nele, ele fala as mesmas palavras como se Jesus falasse. Ele anda como o próprio Cristo anda. Que preciosidade nós recebemos andar como ele andou. O amor de Jesus é longo, é profundo sobre as nossas vidas. Ele só precisa de ser recebido por nós. Você pode me perguntar como é que eu posso manifestar essa vida de Jesus Cristo em mim? Como isso é possível? O apóstolo Pedro disse que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu tudo o que necessitamos para vivermos uma vida piedosa. Em 2 Pedro 1:3. Deus nos deu tudo o que precisamos para termos uma vida espiritual. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos espiritualmente todos os dias. A vontade de Deus é que Ele tenha filhos que vivam no Espírito, como Paulo fez, como Pedro fez. Vivam não mais para essa terra, não mais para o mundo. Paulo disse, meus amados irmãos, que Jesus Cristo morreu para os que vivem agora, não vivam mais segundo a carne, mas que vivam para Deus. Suas vidas consagradas, todas elas para Deus. Paulo diz que agora, depois que Jesus Cristo morre, quando ele morre, o homem o aceita, aquele homem não consegue, ele já não mais vive para ele. Ele não mais tem a capacidade para viver para o mundo, nem tão pouco para viver para ele próprio. Mas Paulo diz, esse homem agora vive para quem? Para Deus. Ele vive para o Espírito. Ele é uma nova criação. A nova vida manifestou-se nele. E ele agora tem um propósito. Ele sabe onde ele vai. Ele sabe da nova vida que Jesus Cristo apresentou com ela. Aleluia, meus irmãos. Exige-se um tipo de vida diferente nos cristãos. Diferente da vida que os ímpios levam. Exige-se uma vida diferente nos cristãos. Diferente da vida que os ímpios levam. Não apenas em termos de práticas. Não em termos apenas de prática, de que eu não faço aquilo, então o ímpio faz tudo aquilo. Não por isso só. Mas só falar que a exigência dos cristãos terem uma vida diferente dos ímpios é no sentido de que eles viverem além daquilo que os olhos físicos enxergam. Eles terem uma vida 100% espiritual. Eu tenho usado a palavra viver no reino do Espírito todos os dias. De como Jesus Cristo viveu sempre no reino do Espírito, lutando
ganhando almas. Ele era um homem focado, vivendo para o reino do Espírito. Eu gosto de dizer que o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui dessa terra. O meu reino não é daqui. Se eu pudesse olhar para vocês hoje, diria o seguinte: qual é a vontade de Deus? Que tipo de vida que Ele quer que vocês vivam? Eu vos digo, uma vida espiritual. Uma nova vida manifestada por Jesus de Nazaré. Exige-se que os cristãos vivam diferentemente dos ímpios. Pois diz a Bíblia uma coisa muito extraordinária. Muito extraordinário. Diz o seguinte, que se aqueles homens, escute só, diz a Bíblia, todos morreram mantendo a fé, sem terem recebido promessas. Mas tendo as vistas, acolhendo-as de longe, declararam ser peregrinos na terra. Eles declararam serem peregrinos, homens que não eram daqui da terra. E o escritor diz mais: os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, não esta aqui. Eles vivem para uma pátria celeste, uma pátria espiritual. Sabe qual é o maior milagre que hoje em dia na terra vai ser vista? É um homem físico viver uma vida espiritual. Uma nova vida que ele diz: eu agora vivo para Deus. Cristo vive em mim, Ele que guia-me agora neste momento. Esse é o maior milagre. É quando os olhos do Espírito, é quando a minha vida for totalmente invadida com a vida que Cristo traz para o homem. Você imagina isso? Paulo chegou a dizer que eu larguei tudo. Eu perdi tudo só para aceitar essa nova vida em Cristo. Eu larguei tudo. Aquilo que para mim era a maior riqueza, para mim tornou-se esterco. Eu não considero mais riqueza as coisas físicas. Eu vendi todas. Eu agora vivo esta vida para Deus. Se nós não formos a ter uma igreja e a ter cristãos que consigam viver uma vida espiritual, não há novidade de espírito nisso. Não há novidade na nossa vida. Aleluia, meus irmãos. Amém. Paulo chamou de novidade de vida em Romanos 6, 4 a 8. Abra comigo essa passagem agora. Romanos 6. Rapidamente. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Eu sinto-me muito empolgado nisso. Leia comigo o versículo 4. Portanto, fomos unidos com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos também em novidade de vida. Porque se formos unidos a Ele na semelhança da morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? O seremos na semelhança da sua... Como Jesus esteve na sua ressurreição? Versículo 6. Pois sabemos disso. A nossa velha criatura foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não façamos o quê? Não sirvamos mais ao nova vida em Cristo. Uma vida poderosa em Cristo. É esta que Paulo diz, novidade de vida, novidade de espírito. Você vive essa vida espiritual? Jesus nos deu um presente, minhas irmãs. Você não está sendo liberta apenas dos demônios hoje. Há um presente mais excelente. Andar como Jesus andou. Viver como Jesus viveu. Paulo chegou a dizer: vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando
a bendita esperança da glória do nosso Deus, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Em Timóteo 2, 11 a 3. Como é que você vive nesse mundo? Paulo está a dizer a Tito, de forma sóbria, justa e piedosa, de forma diferente, viva esta vida. É daqui onde eu vos digo que desde o momento que eu comecei a descobrir essas coisas, eu agora não quero viver, eu não busco apenas viver a vida do não toque, do não beba. Já vos preguei essa mensagem muitas vezes nesse púlpito, ano passado, esse ano. Agora, viver para Cristo significa viver no Espírito, no conhecimento, no entendimento, na alegria e no grande poder que Ele traz. Se isso não traz novidade para mim, se isso não traz uma forma diferente de poder viver, alguém me ligou antes de ontem, me disse, vocês vão saber quem é essa pessoa, me ligou e disse, Varão, não tem ninguém, alguém que nós temos que ressuscitar essa pessoa. Pois ele falou de alguém que foi dado um tiro e entrou uma bala na cabeça da pessoa. Ele disse o seguinte, vamos lá acordar essa pessoa. Ele disse, eu só sei que eu posso ligar para uma pessoa. Eu só posso ligar para si. Vamos acordar essa pessoa. Agora, responda-te o que aconteceu depois. Viver uma nova vida em Cristo é viver em poder, é viver em glória, em graça, andar como Ele andou. Aleluia. Nada nos ser impossível. Nós nos tornamos super-homens. Não que não vamos falhar, não nesse lado, nesse sentido. Digo, a nova vida em Cristo me fornece a mesma identidade de Jesus Cristo em mim. Você está pronto para isso? Para ver uma vida como Jesus Cristo viveu? Andar como Ele andou? É subliminar, é extraordinário andar como Ele andou. A nova vida em Cristo nos cristãos tem que se manifestar, porque esse versículo me choca. Pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina serão feitos conhecidos através da igreja. Através da igreja, o poder, a sabedoria de Deus serão feitos conhecidos ao mundo. Aleluia, meus irmãos. Você está pronto para ter uma nova vida em Cristo? Viver como Ele viveu? Andar como Ele andou? Viva de forma sóbria, justa e piedosa, como Jesus Cristo viveu. Mas há uma advertência que o apóstolo Paulo ele fala. Diz a minha Bíblia que há um dia em que Pedro ele foi preso. Quando Pedro foi preso, mano, diz a Bíblia que colocaram guardas. Quantos guardas eram? Não, eram mais que 2. Colocaram 2 guardas dentro da jaula em que ele estava. Colocaram 2 fora. Colocaram outros na porta. Diz a Bíblia que Pedro adormeceu. Está escrito exatamente assim mesmo. Pedro fez o quê? Ele dormiu. Quando ele dorme, diz a Bíblia que ele só ouve uma mão ali cutucar. Acorde, vamos andar. Vista-te e vamos embora. Diz a Bíblia que ele levanta, ele saiu, eles foram embora. No meio da estrada ele parou e começou a refletir. O que aconteceu? Eu estou fora da prisão. Ok. No dia seguinte, quando vão para irem levar Pedro para poderem irem julgar, diz a Bíblia que encontraram 7 leões no mesmo lugar em que eles haviam parado. Nos mesmos lugares. E eles, quando foram questionados, onde está esse homem? Não. Esse homem não saiu daqui, nós estivemos aqui acordados. As portas todas estão trancadas. Nenhuma delas foi quebrada. Tudo está trancado de como foi colocado. Me perguntam, agora me respondam. Quem estava a dormir? Pedro ou os soldados? Quem estava a dormir? Os soldados estavam a dormir assim, de olhos abertos. Alguém saiu, não mexeu nem sequer a fechadura. Ele foi embora.
O anjo nem fez o trabalho de quebrar as portas como quebrou para Paulo e Silas. Ele simplesmente pegou o homem físico. Eu não sei como que isso acontece. Físico, um homem físico. Saiu, não abriram nenhuma porta. Eles saíram. Todos os homens em centenas acordados, olhos abertos, tudo bloqueado. Carne atravessou ferro. Eles foram embora. Como é que isso se explica? O homem estava no dia seguinte a fazer o quê? Já a pregar. Uma vida espiritual nesse nível. Quando Paulo diz, até que Deus vos encha, chegarem até na plenitude. É essa a plenitude. Ser teletransportado. Ser levado de lugar para lugar no espírito. Eu ainda não cheguei nessa fase. Mas estou numa fase preliminar, a qual consigo visitar algumas pessoas de noite. Amém? Amém. Eu comando meu espírito agora, levanta hoje, vai visitar tal de fulano. Vocês são testemunhas disso. Que eu faço visitações noturnas. O meu espírito anda, não sei o seu. Porque a vida é espiritual, a nova vida nos proporciona tudo isto. Não é só práticas de boas coisas ali, práticas de boas coisas. Isso já morreu, gente. Agora é tempo de nós manifestarmos uma vida mais gloriosa. Acho que está a olhar esse homem de sandálias. Que vida gloriosa é essa, irmão? Você de sandálias. Está a ver sandálias. Agora está a ver contáveis pessoas. Eu já vos falei que eu ando pelo Espírito. E já disse que um dia como é que nós estaremos? Da vida do Espírito. Não é só prática de boas coisas. Nós temos a vida em nós. De como Jesus andou em poder, em verdade, em justiça. Isso sim glorifica ao Pai. Aleluia, meus irmãos. Pedro, ele estava bem acordado. Os soldados todos adormecidos. Glória a Deus. A história, sabe, é por isso que você tem duas escolhas. Eu quero encerrar com isso. Você tem duas escolhas. A primeira escolha é, tudo que está na Bíblia, que esse homem fala, esse franzino fala, é mentira, é tolices, aconteceu no passado, não pode acontecer hoje, você bloqueia isso, essa é a tua primeira escolha. Você considera isso mentira. E você fica na incredulidade. A segunda coisa, você aceita o que eu estou a pregar que sendo verdade e viva isso neste momento. Viva esta vida. Viva. Jesus já andou vitorioso. Imparável. Eu como filho dele, quero andar como ele andou. Quero viver como ele viveu. Exatamente como ele viveu. Seguir as pegadas, os passos de como o mestre anda. De como o mestre andou. Nós recebemos um presente extraordinário. Ele viver em nós. Cristo em nós. Você está pronto nessa noite? Você está pronto nessa noite? O mistério estava oculto. Cristo em vós. Essa é a razão por qual eu falo que quando vocês têm isso, até as coisas mais complicadas, estamos a falar agora das coisas espirituais. O homem físico, eu já disse aqui, ele não tem a capacidade de falar em línguas, irmão Mono. Ele não tem a capacidade. Jesus pode falar. O Espírito Santo neste caso. E se ele entra em si, ele é que está a falar através de si. Não é você. Ele é quem faz isso. Ele usa teu corpo. Esse é o nível a qual eu falo de você deixar ele fazer o trabalho em si. Não faça esforço de você fazer. Deixa ele fazer. Deixa ele falar. Deixa ele se mover. Deixa ele entrar em si. Mover o teu corpo. Deixa ele fazer isso. Usar a sua boca. Deixa ele conduzir-te. Aí sim, nós veremos, como eu disse num dos cultos, seremos uma igreja estranha. Seremos. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, meus irmãos? Eu quero, nesta noite, como eu disse, é uma noite especial.